Vamos ensinar a vocês que a higiene é algo muito importante, por isso devemos estar sempre limpinhos e cheirosos. Afinal, quem gosta de ficar perto de alguém com roupas sujas, com cheiro ruim e bafo de leão? Ninguém, não é mesmo? Além disso, a sujeira pode trazer muitas doenças, pois nela existem milhões de bichinhos muito pequenininhos, chamados de germes e bactérias, que nos fazem muito mal. Mas não se assustem não, para dar um fim a eles, nós contamos com dois amigos, a água e o sabão. Então, minha gente, chuveiro neles! Por isso é muito importante cuidar da nossa higiene e saúde. Vamos ver algumas dicas. Filtrar a água que iremos beber. Lavar com água tratada os alimentos que iremos comer, como verduras, frutas e hortaliças. Escovar sempre os dentes depois das refeições. Tomar banho diariamente. Ensacar o lixo e mantê-lo sempre tampado. Não brincar em ambientes que podem estar contaminados. Proteger os rios e outras fontes de água utilizados para o abastecimento. Eu nunca mais vou me esquecer de lavar as mãos antes de comer qualquer coisa. Eu vou lavar muito bem os alimentos antes de comê-los. E tem que tomar banho todos os dias. Cortar as unhas, pentear o cabelo. Assim vocês vão ficar bem limpinhos e cheirosos. Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, nossa aula de hoje é de História e Geografia. Geografia a gente vai continuar fazendo atividade no livro de Ciências, tá? É a continuação aqui. Nós vamos para a página 86, 87, depois 88 e 89, tá? Acompanhe a minha leitura. Ser humano e saúde. Brincar também é uma forma de cuidar da saúde do corpo e da mente. Você sabe por quê? 2. Para você, o que é uma alimentação saudável? 3. Muitas crianças, jovens e adultos passam grande parte do dia entretidos com jogos eletrônicos. Às vezes ficam acordados até tarde da noite. Qual é a sua opinião sobre essas atitudes? Então, essas perguntinhas aqui vocês vão responder no caderno, tá? E aí, a primeira, o que ele fala? Brincar é uma forma de cuidar da saúde da saúde do corpo e da mente. Você sabe por quê? Por que será que brincar a gente cuida do nosso corpo e da nossa mente? E aí, depois ele coloca aqui, ó. O que é uma alimentação saudável? Aí você vai pensar aí o que você acha que é comer saudável. Depois a terceira. Muitas crianças, jovens e adultos passam parte dos seus dias com jogos no computador, no celular, no videogame e também ficam acordados até tarde, às vezes assistindo, às vezes jogando. Qual que é a sua opinião com essas atitudes? Você acha que está certo, que não está? Por quê? Se você olhar a imagem do que tem aqui no livro, ó, aqui tem a criança, né? Jogando dentro de casa, sozinha. Aqui tem crianças se divertindo, brincando com os amigos, olha, correndo, né? Que mais? A pessoa dormindo, do que a gente já tinha falado lá. Parte de higiene, ó, tomando banho, cortando unha. E uma menina lendo, tá? É o que vai falar nesse capítulo aqui. Então, primeiramente, vamos começar com a saúde do corpo e da mente, tá? E vamos falar também sobre higiene e alguns cuidados com a água e alimentos. Bom, na página 88, acompanhe a minha leitura. A saúde do corpo e da mente. O que você tem para contar? Você certamente já ouviu que se deve lavar as mãos antes das refeições. Também já foi chamado para cortar as unhas, não é mesmo? O que você tem para contar sobre esses hábitos saudáveis? Podemos cuidar da saúde e prevenir doenças com práticas de higiene e bons hábitos alimentares. É muito importante fazer refeições variadas e com alimentos em quantidades adequadas. Então, não é comer um montão de coisa, né? É preciso comer frutas, verduras
e legumes bem lavados todos os dias, além de beber muita água. Após as refeições, é preciso escovar os dentes, pois restinhos de comida ficam presos e podem provocar cáries. É necessário também dormir pelo menos 8 horas por noite, em um quarto tranquilo, arejado e limpo. O descanso e o lazer são muito importantes para a saúde. E aqui tem a explicação da palavra cárie. Na verdade é quando o dente começa a estragar, né? Desgaste dos dentes causados por micro-organismos. São os bichinhos que vão comendo o dente e o dente estraga. Aqui. O consumo de frutas é muito importante para uma alimentação saudável. E aí o menino comendo uma maçã aqui, né? Cuidados com os alimentos e a água. A água utilizada para cozinhar os alimentos, para beber, para nossa higiene pessoal, deve ser filtrada ou fervida para que as impurezas e os micro-organismos que podem causar doenças sejam eliminados. Muitas doenças que afetam os seres humanos ocorrem por causa de alimentos e água impróprios para o consumo. Os micro-organismos são seres vivos minúsculos e estão presentes em toda parte, em todos os ambientes. Não conseguimos vê-los a olho nu. Só olhando assim a gente não consegue porque é muito pequeno. Somente com o uso de um microscópio. E aqui tem, a menina tomando água filtrada. O filtro de barro brasileiro é um dos melhores do mundo para filtrar a água que vamos beber. Então, nessa parte, a gente falou sobre alimentação saudável, que é comer frutas, verduras e legumes. E também isso é muito importante porque não vai estragar os seus dentes. A gente tem muita cárie ou o dente estraga quando come muito doce, quando come muita porcaria, que a gente fala. Comendo comida mais saudável, até o dente da gente fica mais forte. Sabia disso? E aqui também a gente falou sobre alguns hábitos de higiene, Lavar bem os alimentos e tomar cuidado com a água que você vai beber. Às vezes fica doente por causa da água, Ou também da mão que não lavou, aí põe na boca, aí a pessoa fica com dor na barriga, fica com diarreia. Então, nessa parte aqui, foi basicamente sobre isso, Que a gente falou. A atividade é a seguinte. Observem o cartaz da campanha de saúde contra a gripe. Elabore um cartaz divulgando hábitos de higiene para as pessoas de sua comunidade. Então, você vai desenhar, Se você quiser pegar uma folha de sulfite e fazer que nem esse desenho aqui, mas você usa no seu caderno mesmo. Aqui é um cartaz sobre a gripe. Você vai fazer um cartaz falando sobre higiene, hábitos de higiene. O que é importante ter, A gente pode colocar lavar as mãos, lavar bem os alimentos, tomar água filtrada. Então, depois no final eu deixo exemplo de cartaz que fala sobre a higiene, Para vocês terem noção do que vocês vão fazer. Bom, então essa foi a atividade de geografia. Vamos para a atividade de história. Pessoal, então, atividade de história são 2 folhas, Na aula passada a gente falou sobre os direitos e os deveres das crianças, coloquei até um vídeo para vocês, lembra? Então, agora a gente vai continuar, só que o foco aqui vai ser um pouquinho agora nos deveres das crianças, deveres dos alunos, não é dever de casa, é tudo que a criança precisa fazer. Ela tem vários direitos, mas ela também precisa cumprir algumas obrigações, Então, aqui, vocês vão colocar o nome, a data, que é dia 25... Nossa, que 11 horrível. Dia 25/11, E acompanha aí a minha leitura. Leia o texto. Na escola, convivemos com várias pessoas. E todas as pessoas, seja da escola ou de qualquer outra comunidade, têm direitos e deveres. Direitos são as coisas que devemos exigir
E deveres são as coisas que temos obrigação de fazer. Para que a nossa escola funcione bem, todos devem colaborar, respeitando os direitos dos outros e cumprindo os seus deveres. Quando todos colaboram, o ambiente e a convivência entre as pessoas na escola fica mais agradável, ou melhor, ficam mais agradáveis. Você, como aluno, faz parte da comunidade escolar e também tem seus direitos e deveres. Então, vamos para as atividades. 1. Leia as alternativas abaixo e marque um X nos deveres de um bom aluno. Então, ó, aqui tem um espacinho, tá vendo? E aí a gente vai ler e vai fazer o X no que é o dever do aluno. Então, ó, ir uniformizado todos os dias para a escola. Será que isso é um dever do aluno, ir de uniforme? Falar ao mesmo tempo em que os colegas e os professores. Será que isso é um dever do aluno? Ele deve falar ao mesmo tempo do que o professor e os colegas? Zelar pela limpeza da escola e de sua sala de aula. Né? Jogar lixo no lixo, cuidar. Será que isso é dever? Estudar, fazer as tarefas e trabalhos com capricho e pontualidade. Pontualidade é não ficar atrasado. Né? Tipo, atrasado de terminar a tarefa também, né? Quando tá na escola. E a atividade que é para entregar num dia, ela deve ser entregue no dia que foi combinado. É disso que tá falando a pontualidade, tá? E claro, capricho, não é fazer de qualquer jeito. E então, fazer um xizinho nos deveres dos alunos. Então, olha aqui. Aqui, de uniformizado. Falar ao mesmo tempo não. Isso é falta de respeito, né? Zelar pela limpeza da escola, da sala. E estudar, fazer atividade com capricho, pontualidade, tá? 2. Complete o espaço em branco das frases sobre o dever do aluno. Conte com o auxílio das palavras estudar, faltar, organização, atenção e respeitar. Então, você vai completar os espaços com estas palavras, tá? Então, letra A. É preciso, para aprender. É preciso o que para aprender? Estudar, faltar, organização, atenção ou respeitar? B. Zelar pela, e limpeza da escola. C. Não, as aulas. D. Os professores, colega e funcionários da escola. E E, prestar o quê? Na explicação do professor. Então, você vai completar com estas palavras, tá? No final, eu deixo esta parte para vocês verem se vocês acertaram. Próxima atividade é essa folhinha aqui. Mesma coisa, nome e coloca a data, tá? Complete as frases abaixo com as palavras das fichas. Então, nós temos aqui lixeira, licença, desculpas, lavar, agradecer, torneiras, silêncio e rabiscar. E completar aqui. 1. Fechar as após usá-las. O que a gente tem que fechar depois que a gente usa? Para não gastar. 2. As mãos após usar o banheiro. O que tem que fazer com a mão quando a gente sai do banheiro, né? 3. Sempre pedir o quê? 4. Jogar os papéis na. 5. Pedir quando for preciso. 6. Por um favor recebido. O que a gente fala quando a gente tem um favor recebido? 7. Fazer, enquanto o professor estiver falando. E 8. Não, as carteiras e paredes. Principalmente isso que a gente vê na escola, né? Infelizmente. E aqui, ó, tem o desenho depois para vocês pintarem. E o pessoalzinho jogando lixo no lixo, tá? No final eu deixo também essa parte para vocês verem se vocês acertaram. Pessoal, então essas foram as atividades de história, geografia de hoje. Beijo para todos e até amanhã.